O fazendeiro já não reconhecia o homem que via refletido nas poças d'água espalhadas pela propriedade. O rosto marcado pelo tempo, as mãos calejadas, os olhos cansados. Aquela imagem contrastava fortemente com o passado, quando espelhos polidos refletiam um homem confiante, imponente, certo de que estava sempre no controle. Agora, não havia controle algum. Apenas consciência. Durante muito tempo, ele acreditou que a queda havia sido o pior castigo. A perda dos bens, da reputação, da autoridade. Mas estava enganado. O verdadeiro peso vinha depois, quando o silêncio substitui o barulho do sucesso e a alma é forçada a encarar aquilo que sempre evitou. Naquela madrugada específica, algo diferente aconteceu. O fazendeiro acordou antes do amanhecer, com o coração acelerado e um aperto no peito que não sabia explicar. Não era medo, nem ansiedade comum. Era como se uma mão invisível o tivesse despertado. Ele tentou fechar os olhos novamente, virar o corpo, ignorar aquela sensação estranha. Mas não conseguiu. O silêncio da casa era profundo. Nenhum som, nenhuma luz. Apenas pensamentos. Ele se levantou devagar, calçou as botas gastas e saiu. O ar da madrugada era frio, cortante. O céu estava fechado, pesado, como se carregasse algo prestes a se revelar. Cada passo sobre a terra úmida parecia ecoar dentro dele. Enquanto caminhava, lembranças começaram a surgir, uma após a outra, como cenas que ele já conhecia bem, mas sempre evitara encarar. Lembrou-se do primeiro grande lucro, da sensação de poder, do prazer em ser temido. Lembrou-se das palavras duras, das ordens gritadas, dos rostos abaixados diante dele. Lembrou-se de José. O nome veio como um golpe silencioso. José representava tudo o que ele havia feito de errado. Um homem justo, humilde, que tentou alertá-lo, que falou com respeito, que foi tratado com desprezo. Expulsá-lo da fazenda havia sido, na época, um ato de força. Agora, era prova de sua ruína moral. O fazendeiro parou no meio do campo. Ali, onde antes planejava expansões, contratos e lucros, agora só havia terra e silêncio. Nenhum empregado. Nenhuma voz. Nenhuma distração. Foi ali que as pernas falharam. Ele caiu de joelhos, não por escolha consciente, mas porque o corpo já não sustentava o peso da alma. As mãos tocaram um chão frio. O vento balançava suavemente a plantação próxima. O céu continuava fechado. Por alguns instantes, ele não conseguiu dizer nada. O silêncio era esmagador. Quando finalmente tentou falar, a voz saiu baixa, quebrada, quase irreconhecível. Não havia palavras bonitas, nem frases ensaiadas. Não havia pedidos ousados. Apenas confissão. Ele reconheceu, em voz alta, aquilo que durante anos se recusou a admitir: havia se tornado arrogante. Havia confundido autoridade com tirania. Prosperidade com aprovação divina. Disse que ignorou avisos claros. Que zombou da fé. Que acreditou ser intocável. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não havia ninguém para vê-lo, ninguém para julgá-lo. Pela primeira vez, ele não estava preocupado com aparência, reputação ou imagem. Estava apenas no diante de Deus. Ele pediu perdão. Não pediu dinheiro. Não pediu sucesso. Não pediu que tudo fosse restaurado. Pediu perdão porque finalmente entendeu que sua maior perda não foi material, foi espiritual. Confessou que usou pessoas. Que feriu inocentes. Que humilhou quem não merecia. Que se colocou acima de Deus. Cada palavra parecia arrancada do fundo do peito, como se algo estivesse sendo removido à força. O tempo passava, e ele continuava ali. Ajoelhado. Tremendo. Frágil. O corpo doía, mas ele não se movia. Levantar-se parecia errado. Permanecer ali era necessário. Pensamentos começaram a surgir, cruéis e sinceros. Será que Deus ainda me escuta? Será que essa humilhação é verdadeira ou apenas medo? Será que não é tarde demais? Ele não tentou afastar essas perguntas. Encarou cada uma delas. Se sua humilhação fosse falsa, que Deus mostrasse. Se ainda houvesse orgulho escondido, que fosse arrancado. O céu permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta imediata. Nenhuma sensação extraordinária. Nenhuma voz audível. E, mesmo assim, algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. O fazendeiro sentiu um peso estranho sair de seus ombros. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente havia parado de resistir. Ele entendeu que aquela humilhação não era o final da história,
era o ponto de partida. Ali, sozinho, ajoelhado, sem testemunhas humanas, algo foi registrado no céu. E ele ainda não sabia, mas aquele momento de humilhação sincera havia acionado algo muito maior do que imaginava. Jesus havia visto tudo. Cada lágrima, cada palavra, cada silêncio. E o que ele faria em seguida não apenas mudaria o destino do fazendeiro, mas chocaria a todos que ouviriam essa história. Depois de se levantar do chão naquela madrugada, o fazendeiro acreditou, por alguns instantes, que algo extraordinário aconteceria. Não algo visível aos olhos, mas ao menos uma confirmação interior. Um sinal de que Deus havia ouvido sua humilhação. Um alívio imediato. Uma sensação clara de perdão. Mas nada disso veio. O caminho de volta para casa simples foi lento. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Não porque o corpo estivesse cansado, mas porque a mente começava a ser invadida por pensamentos incômodos. Ele já não tinha certeza de nada. Nem mesmo se aquela humilhação havia sido suficiente. Ao entrar na casa, sentou-se à mesa e ficou ali, em silêncio, olhando para as próprias mãos. As mesmas mãos que um dia apontaram, expulsaram, humilharam. Agora tremiam levemente. Ele percebeu que, pela primeira vez, não tinha respostas prontas. O amanhecer chegou sem cerimônia. A luz entrou pelas frestas da janela, revelando a simplicidade do lugar. Tudo ali contrastava com o passado. Móveis simples, utensílios gastos, ausência de luxo. Aquela casa era o retrato da sua queda, e também do seu possível recomeço. Durante o dia, ele tentou ocupar a mente com tarefas comuns. Alimentou os poucos animais que restaram, consertou uma cerca antiga, limpou o chão. Mas, por dentro, o silêncio de Deus gritava. Ele se perguntava repetidamente: será que Deus ouviu, ou apenas me deixou falar? Será que minha humilhação foi verdadeira, ou apenas consequência da perda? Se eu ainda tivesse tudo, eu estaria ajoelhado daquele jeito. Essas perguntas o perseguiam. Ao longo da semana, pessoas da região começaram a cruzar seu caminho novamente. Algumas o olhavam com desprezo, outras com curiosidade, outras com desconfiança. Afinal, todos conheciam sua antiga reputação. Isso não dura, diziam alguns. Ele só está assim porque caiu, comentavam outros. Se voltar a prosperar, volta a ser o mesmo tirano. Essas palavras feriam profundamente, porque ele não tinha certeza se estavam erradas. Em certos momentos, o orgulho antigo tentava ressurgir. Pensamentos como: eles não sabem pelo que passei, ninguém tem direito de me julgar. Mas, sempre que isso acontecia, algo dentro dele o confrontava. Ele se lembrava do chão frio, das lágrimas, da oração quebrada. E então, calava. À noite, ajoelhava-se novamente. Não para repetir palavras bonitas, mas para pedir força para continuar humilde mesmo sem respostas. Ele começou a entender algo doloroso. A humilhação verdadeira não é um evento único, é um processo contínuo. Os dias seguintes trouxeram pequenas provações. Um antigo conhecido tentou provocá-lo, lembrando de forma irônica o tempo em que ele mandava em tudo. O fazendeiro apenas ouviu. Engoliu seco. Não respondeu. Aquilo doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro. Em outra ocasião, um homem simples apareceu pedindo trabalho em troca de comida. O fazendeiro tinha pouco, mas dividiu. Enquanto entregava o pão, sentiu novamente aquela paz discreta, quase imperceptível, mas real. Mesmo assim, o céu permanecia em silêncio. Nenhuma voz. Nenhum sonho. Nenhuma confirmação clara. E isso começou a gerar medo. E se Jesus estiver me testando? E se ele estiver esperando algo que ainda não fiz? E se esse silêncio for julgamento, e não misericórdia? Em uma noite especialmente difícil, o fazendeiro quase desistiu. Ajoelhou-se, mas não conseguiu orar. As palavras travaram. Apenas lágrimas caíram. Ele confessou em pensamento que estava cansado, confuso, com medo de estar vivendo uma ilusão. Foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Ele percebeu que, pela primeira vez, não estava buscando a Deus para recuperar o que perdeu, mas para não perder quem estava se tornando. Essa percepção o quebrou novamente. Dias depois, algo inesperado aconteceu. No caminho da propriedade, uma figura conhecida apareceu à distância. O fazendeiro parou. O coração acelerou. A memória foi instantânea. O passado veio inteiro, sem aviso. Era alguém diretamente ligado à sua maior injustiça. Aquele encontro não estava em seus planos.
Não era confortável. Não era conveniente. Mas era inevitável. O fazendeiro entendeu, naquele instante, que aquela não era uma coincidência. Era uma prova. Talvez a maior até agora. Ali, diante daquela pessoa, sua humilhação seria testada de forma prática. Não bastaria pedir perdão a Deus. Seria necessário agir diferente diante dos homens. E enquanto ele dava os primeiros passos em direção àquela figura, sem saber como seria recebido, o céu observava atentamente. Jesus ainda estava em silêncio. Mas o silêncio fazia parte da resposta. O que aconteceria naquele encontro começaria a revelar algo muito maior do que o fazendeiro imaginava, e prepararia o terreno para a intervenção que chocaria a todos. O fazendeiro ficou imóvel por alguns segundos ao reconhecer a silhueta que se aproximava lentamente pelo caminho de terra. O sol da manhã ainda estava baixo, projetando sombras longas, mas não havia engano. Mesmo após tanto tempo, mesmo após tantas mudanças, ele reconheceria aquele homem em qualquer lugar. O coração acelerou. A boca secou. O passado inteiro se levantou diante dele. Era José. O mesmo José que ele expulsara da fazenda com palavras duras. O mesmo José que tentará alertá-lo. O mesmo José que saiu humilhado, sem discutir, sem reagir. Durante um instante, o fazendeiro pensou em se virar e entrar em casa. Evitar o encontro. Fugir. Ninguém o obrigava a enfrentar aquilo. Ele já havia pedido perdão a Deus. Talvez isso fosse suficiente. Mas algo dentro dele o impediu. Se sua humilhação fosse real, não poderia se esconder agora. José caminhava devagar, com passos firmes, mas sem pressa. O rosto estava mais envelhecido, marcado pelo sol e pelo tempo. As roupas eram simples, gastas, mas limpas. Havia serenidade em sua postura, algo que incomodava profundamente o fazendeiro. Quando os dois ficaram frente a frente, o silêncio foi constrangedor. José foi o primeiro a falar, com voz calma. Eu não sabia se o senhor ainda estava aqui. Aquela palavra, Senhor, atravessou o fazendeiro como uma lâmina. Não porque soasse respeitosa, mas porque revelava algo ainda mais doloroso. José não carregava ódio na voz. O fazendeiro tentou responder, mas não conseguiu de imediato. As palavras que costumavam sair com facilidade agora se escondiam. Ele respirou fundo e, finalmente, falou. Eu estou. O silêncio voltou. O vento soprou entre os dois. Nenhum deles desviou o olhar. José continuou. Soube que muita coisa mudou. O fazendeiro assentiu lentamente. Poderia ter explicado, justificado, contado sua história. Mas entendeu que aquele não era o momento de falar sobre si. Era o momento de reconhecer. Ele respirou fundo, sentiu o peso daquele instante e fez algo que ninguém jamais o tinha visto fazer diante de outro homem. Ele abaixou a cabeça. José, disse, com a voz baixa, eu errei com você. Não houve desculpas elaboradas. Não houve justificativas. Não houve tentativa de suavizar o passado. Apenas verdade. Eu fui injusto. Fui arrogante. Fui cruel. Te tratei como se você não valesse nada. E isso me persegue todos os dias. José permaneceu em silêncio. Seu rosto não expressava raiva, mas também não demonstrava alívio imediato. Ele precisava ouvir mais. O fazendeiro continuou, com dificuldade. Não espero que me perdoe. Não tenho esse direito. Só precisava dizer que eu reconheço tudo o que fiz. As palavras pesavam, mas também libertavam. Era como se cada confissão arrancasse um pedaço do antigo homem que ele fora. José respirou fundo. Olhou ao redor, como se buscasse forças no próprio silêncio. Quando falou novamente, sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Naquele dia, quando o Senhor me expulsou, eu não entendi. Eu só tentei ajudar. Voltei para casa sem nada. Mas levei comigo uma coisa, minha consciência limpa. Essa frase caiu como um martelo. O fazendeiro sentiu os olhos marejarem. Porque ali estava a diferença entre eles. José perdeu tudo, mas manteve a integridade. Ele, ao contrário, ganhou tudo, e perdeu a alma. Eu sei, respondeu o fazendeiro, e hoje eu daria tudo para ter feito diferente. O silêncio se prolongou novamente. Era pesado, mas necessário. José então fez algo inesperado. Deu um passo à frente e disse: Eu não vim cobrar nada. Nem dinheiro, nem desculpas. Eu vim porque senti que precisava vir. O fazendeiro sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas um encontro humano. Havia algo maior em movimento.
E o que você espera de mim agora? Perguntou, com sinceridade. José pensou por alguns segundos antes de responder. Nada. Só precisava ver se o homem que eu conhecia ainda existia, ou se outro havia surgido no lugar. Aquelas palavras ecoaram profundamente. O fazendeiro percebeu que aquele encontro era a maior prova de sua humilhação até agora. Não bastava se ajoelhar diante de Deus em segredo. Era preciso se colocar pequeno diante de quem ele feriu. Ele respirou fundo e disse: Se você permitir, eu gostaria de reparar. Não com palavras. Com atitudes. José o olhou atentamente. Seus olhos pareciam procurar algo além das frases. E então respondeu: Reparar leva tempo. E nem sempre traz o que foi perdido. Eu sei, disse o fazendeiro, mas estou disposto a aceitar qualquer consequência. José assentiu lentamente. Então comece sendo diferente hoje. Isso já é mais do que eu esperava. José se despediu pouco depois. Não houve abraço. Não houve reconciliação completa. Apenas respeito. E, curiosamente, isso foi suficiente para quebrar algo profundo dentro do fazendeiro. Quando José se afastou pelo caminho de terra, o fazendeiro permaneceu parado, observando até que desaparecesse no horizonte. Ele caiu de joelhos novamente. Não por desespero, mas por reverência. Ele entendeu que aquela prova não havia sido criada por acaso. Aquilo era parte de algo maior. Jesus não estava apenas observando palavras, mas ações. Não estava interessado em promessas rápidas, mas em transformação real. Naquele instante, algo começou a se mover no invisível. O céu ainda estava em silêncio. Mas não estava indiferente. A humilhação havia passado pela prova mais dura até agora. E isso preparava o terreno para uma resposta que ninguém esperava. O que Jesus faria a seguir não seria apenas restauração. Seria revelação. Depois que José desapareceu no horizonte, o fazendeiro permaneceu ajoelhado por muito tempo. O chão frio não o incomodava. O vento não o distraía. O mundo ao redor parecia distante, quase irrelevante. Algo muito mais profundo estava acontecendo dentro dele. Pela primeira vez desde sua queda, ele sentia que havia feito a coisa certa, não porque esperava recompensa, mas porque finalmente agira sem interesse próprio. Aquilo o assustava e, ao mesmo tempo, o aliviava. Ele se levantou lentamente e entrou em casa. O silêncio parecia diferente. Já não era opressor como antes. Era um silêncio atento, como se algo estivesse sendo preparado. Naquela noite, o fazendeiro não conseguiu dormir. Não por ansiedade comum, mas porque sua mente revisitava cada palavra dita a José. Cada gesto. Cada olhar. Ele se perguntava se havia sido suficiente. Se sua humilhação havia passado na prova final. Ou se ainda restava algo escondido em seu coração. Em certo momento, levantou-se da cama e ajoelhou-se novamente. Mas, dessa vez, não havia palavras. Apenas presença. Ele entendeu que nem toda oração precisa ser falada. Algumas precisam ser vividas. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, quase imperceptíveis para quem olhava de fora, mas profundas para quem vivia por dentro. Pessoas simples começaram a cruzar novamente o caminho da fazenda. Não atraídas por riqueza, mas por necessidade. Um homem pediu água. Uma mulher pediu comida. Uma criança pediu abrigo por algumas horas. O fazendeiro ajudava como podia. Não anunciava. Não comentava. Não buscava reconhecimento. Apenas fazia. E algo estranho começou a acontecer. Mesmo com pouco, nada faltava. Os poucos animais se mantinham saudáveis. A terra, que antes parecia improdutiva, começou a responder melhor ao trabalho simples. Pequenas colheitas começaram a surgir. Nada grandioso. Nada chamativo. Mas constante. O fazendeiro percebeu isso com cautela. Tinha medo de se alegrar cedo demais. Medo de confundir provisão com aprovação, como fizera no passado. Foi então que uma provação ainda maior surgiu. Um antigo parceiro de negócios apareceu na região. Um homem que conhecia bem o passado do fazendeiro. Trouxe consigo uma proposta tentadora: investir em uma nova produção, rápida, lucrativa, mas com práticas duvidosas. Nada ilegal, mas claramente injusto com trabalhadores e pequenos produtores. Anos atrás, o fazendeiro teria aceitado sem pensar duas vezes. Agora, sentiu o coração apertar. A proposta poderia tirá-lo da miséria rapidamente. Poderia devolver status, conforto e poder.
Era, em muitos sentidos, uma chance de recuperar tudo. Ele pediu tempo para pensar. Naquela noite, ajoelhou-se novamente. Pela primeira vez, falou com clareza. Jesus, se isso vem de ti, me mostra. Se não vem, me impede. Mesmo que doa. A resposta não veio em palavras. Veio em lembrança. O rosto de José. O chão frio da madrugada. As lágrimas. A paz discreta ao ajudar sem esperar nada. No dia seguinte, o fazendeiro recusou a proposta. O homem riu. Disse que ele estava desperdiçando a última chance de voltar ao topo. Disse que a humildade o havia deixado fraco. O fazendeiro ouviu tudo em silêncio. Quando ficou sozinho, sentiu medo. Medo real. A decisão poderia condená-lo à pobreza definitiva. Mas, estranhamente, sentiu também uma paz profunda. Foi naquele mesmo dia que algo começou a mudar de forma mais visível. Um mensageiro chegou trazendo notícias inesperadas. Uma antiga dívida havia sido perdoada por alguém que o fazendeiro nem lembrava mais. Um pequeno pedaço de terra, esquecido, revelou-se fértil. Um comprador justo apareceu, disposto a pagar um preço honesto por uma colheita simples. Nada disso parecia coincidência. O fazendeiro começou a perceber um padrão. Cada vez que escolhia o caminho certo, mesmo com medo, algo se movia a seu favor. Não de forma explosiva, mas precisa. Calculada. Como se alguém estivesse organizando tudo nos bastidores. Ele começou a entender algo essencial. Jesus não estava apenas restaurando coisas. Estava reconstruindo o homem. A notícia das mudanças começou a se espalhar. Pessoas comentavam que algo estranho estava acontecendo com aquele fazendeiro. Alguns diziam que era sorte. Outros diziam que era fingimento. Outros, mais atentos, diziam que era Deus. O fazendeiro não respondia. Ele sabia que a verdadeira resposta ainda estava por vir. Em uma tarde silenciosa, enquanto trabalhava na terra, ele sentiu algo diferente. Uma certeza profunda, sem explicação lógica. Como se uma voz interior dissesse: você passou pela prova. Ele caiu de joelhos novamente. Não para pedir, não para reclamar, mas para agradecer. E naquele momento, algo invisível se rompeu. O tempo da humilhação havia cumprido seu propósito. A justiça divina estava prestes a se manifestar de forma clara. O que Jesus faria a seguir não seria apenas provisão. Seria uma resposta pública, visível, inquestionável. E isso chocaria todos que ainda duvidavam da transformação daquele homem. O fazendeiro passou a perceber que a maior mudança não estava acontecendo fora, mas dentro. Antes, cada amanhecer vinha carregado de medo. Medo de faltar, medo de errar novamente, medo de Deus estar em silêncio por rejeição. Agora, mesmo sem garantias, ele acordava com uma serenidade estranha, quase desconfortável para quem viveu anos dominado pela ansiedade. Ele caminhava pela terra logo cedo, observando cada detalhe como nunca fizera antes. O cheiro do solo, o som dos pássaros, o vento tocando as plantações simples. Coisas que antes eram apenas cenário para lucro agora se tornavam lembretes diários de dependência. Ele começou a entender algo profundo. Jesus não estava apenas mudando sua história, estava mudando sua visão. Em vários momentos, o fazendeiro se pegava refletindo sobre o passado. Não com orgulho, nem com negação, mas com lucidez. Ele via claramente onde havia errado, como o poder o cegou, como a prosperidade o fez confundir bênção com permissão para ferir. E isso doía. Havia dias em que ele se ajoelhava e dizia em silêncio: se tudo isso for apenas para que eu nunca mais seja aquele homem, então já valeu a pena. Essa consciência não surgiu de uma vez. Foi construída em pequenas escolhas diárias: não responder a provocações, dividir o pouco que tinha, aceitar ser esquecido, trabalhar sem ser visto. Era ali que Jesus estava agindo. Não com milagres barulhentos, mas com transformação silenciosa. Com o passar das semanas, algo começou a mudar ao redor da fazenda. Pessoas da região começaram a comentar que aquele lugar estava diferente. Não mais um espaço de medo, mas de descanso. Não mais um local de exploração, mas de dignidade. Homens simples passaram a pedir trabalho. Mulheres pediam ajuda temporária. Jovens buscavam orientação. Não porque o fazendeiro tivesse anunciado algo, mas porque a mudança verdadeira se espalha sozinha. O fazendeiro fazia questão de ser claro com todos. Aqui ninguém é humilhado. Aqui ninguém é explorado. Aqui ninguém trabalha com medo. Essas palavras chocavam mais do que qualquer oferta financeira. Alguns desconfiavam.
Outros testavam seus limites. Alguns até provocavam, esperando que o antigo homem surgisse novamente. Mas ele permanecia firme. Não porque era forte, mas porque havia aprendido a depender de algo maior. Certa vez, um trabalhador cometeu um erro grave, que poderia gerar prejuízo. No passado, o fazendeiro teria gritado, ameaçado, punido. Agora, respirou fundo e disse: "Vamos corrigir juntos." O homem caiu em lágrimas. Esse momento se espalhou como testemunho. E o fazendeiro entendeu. Jesus estava usando sua mudança para curar outros. Quando José voltou novamente, não veio apenas para observar. Veio para confirmar algo. Ele passou dias ali, trabalhando, conversando com os outros, observando em silêncio. José via o que ninguém mais via: consistência. Não era empolgação temporária. Não era arrependimento superficial. Era transformação sustentada. Em uma conversa longa, ao final de um dia cansativo, José disse algo que marcou profundamente o fazendeiro. "O homem que me expulsou nunca permitiria isso que estou vendo hoje. Mas o homem que está aqui agora foi reconstruído." O fazendeiro abaixou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Eu perdi tudo para entender o valor das pessoas", respondeu. José assentiu e completou: "Então sua perda não foi castigo. Foi livramento." Essas palavras ecoaram como confirmação espiritual. O fazendeiro sentiu algo se encaixar dentro dele. Como se, finalmente, a história fizesse sentido. A restituição começou a acontecer de formas inesperadas. Não como um retorno ao passado, mas como um futuro completamente diferente. Um pequeno terreno esquecido começou a produzir mais do que o esperado. Uma dívida antiga foi cancelada sem explicação. Uma ajuda inesperada chegou no momento exato. Nada exagerado. Nada ostentoso. Tudo preciso. O fazendeiro percebeu que Jesus estava ensinando algo fundamental. Deus não devolve para alimentar o ego, mas para sustentar o propósito. Cada provisão vinha acompanhada de responsabilidade. E ele aceitou isso com temor e gratidão. Em uma noite silenciosa, o fazendeiro se ajoelhou mais uma vez. Não para pedir, não para chorar, apenas para agradecer. E ali, no silêncio mais profundo, ele teve a certeza que tanto esperou. O céu havia respondido. Não com uma voz audível, mas com paz completa. Ele entendeu que nunca mais precisaria provar nada para ninguém. Sua história agora falava por si. Jesus havia transformado injustiça em testemunho, humilhação em propósito, perda em vida nova. Essa história não fala apenas sobre um fazendeiro. Ela fala sobre qualquer pessoa que um dia acreditou que podia controlar tudo, até a vida mostrar que não podia. O fazendeiro precisou perder para entender. Precisou cair para enxergar. Precisou se humilhar para ser reconstruído. E talvez essa seja a lição mais dura e mais verdadeira que essa história nos ensina. Deus não quebra por crueldade. Ele quebra por misericórdia. A justiça divina não vem para destruir, vem para alinhar. E a humilhação sincera nunca é o fim, é o começo. Muitas vezes, nós pedimos a Deus para mudar as circunstâncias, quando, na verdade, Ele está tentando mudar o nosso coração. O fazendeiro achava que precisava recuperar bens. Jesus mostrou que ele precisava recuperar a alma. Talvez você que está assistindo agora esteja vivendo silêncio. Talvez esteja passando por perdas que não entende. Talvez esteja se perguntando se Deus ainda vê você. Essa história responde com clareza. Jesus vê. Jesus escuta. Jesus age, no tempo certo. Nenhuma lágrima sincera é ignorada. Nenhum arrependimento verdadeiro é desprezado. Nenhuma injustiça fica sem resposta. A justiça divina pode parecer lenta, mas ela é perfeita. Se essa história falou com você, não deixe isso terminar aqui. Inscreva-se no canal agora, porque este canal existe para lembrar que Deus ainda intervém, ainda corrige e ainda restaura. Deixe seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar alguém que está no fundo do poço hoje. Comente aqui embaixo: "Eu confio no tempo de Deus." Sua declaração pode fortalecer a fé de outra pessoa. Ative o sino, porque a próxima história pode ser exatamente a resposta que você está esperando. Enquanto muitos contam histórias para entreter, aqui nós contamos histórias para despertar a fé. Porque quando a injustiça humana chega ao limite, a justiça divina sempre se manifesta.